infelizmente, em abril de 2018, a minha irmã, Débora, né, que é a minha irmã mais nova, ela perdeu o esposo, né? Ele faleceu em dia 13 de abril de 2018 e eu não consegui vir imediatamente, né, para Saquarema com o falecimento do meu cunhado. Não consegui, né, acompanhar o sepultamento dele e tudo mais, mas eu consegui chegar no dia 16 de abril. E aí, quando eu cheguei no dia 16 de abril, a minha irmã falou comigo. Não sei se por eu ser psicólogo ou porque ela achou que eu teria uma maneira especial para falar, não sei porquê. Nunca perguntei isso para ela. Mas ela falou assim para mim, você pode conversar com o João Pedro? Porque o João Pedro, ele tinha 4 anos e meio. Nossa, muito pequenininho. Nem tem esse, nem entende, talvez, né? Não tenha... Olha... Ele é precoce. Tinha muitas vivências com o pai e o João Pedro, ele tem uma memória que me surpreende. Olha, o João Pedro é um cérebro ele lembra para estudar. Então ele lembra de tudo. Hoje ele está com quantos anos? O João Pedro, ele lembra, ele vai fazer 12 em outubro. Então tem quase 8 anos atrás. E aí, quer dizer, ela não quis dar a mensagem, a notícia. Sim. E pediu para você, ou seja, ela sentiu mais confiança que você pudesse passar de um jeito que talvez a carga emocional dela não desse, é isso? Isso. A minha irmã, ela estava ainda em choque, né, com o falecimento do meu cunhado, e ela estava tentando, por si mesma, entender, né, compreender o porquê da morte, o porquê daquela perda. Então, ela, de repente, naquele momento, não tinha palavras para dizer para o filho, né? O filho, foi João Pedro, apaixonado pelo pai, né? Flamenguista. Foi assim, foi uma surpresa, então. Foi um acidente. Não estavam esperando. Foi um choque porque ele faleceu dentro de casa, né? Ele teve um infarto, né? Nossa, um infarto fulminante. E aí até, né? Ele foi encaminhado para o hospital e tudo mais, mas infelizmente, né? Com o infarto mesmo, ele não resistiu. E quantos anos? 54, olha, se eu não me engano. 54. Minha irmã tinha 34, ele 54. E aí eu cheguei, né, em Saquarema, e a Débora me pediu para falar com ele. Vamos só acompanhar aqui a história. Ele passou mal em casa, então... Sim. E infartou em casa e foi encaminhado para o hospital. Sim. E ele morreu no mesmo dia ou passou no mesmo dia? E você chegou nesse dia ou no dia seguinte? Não, no dia 13, foi numa sexta-feira que ele faleceu. No dia 14 foi o sepultamento. E eu consegui chegar no dia 16, que foi na segunda. Então, o filhinho foi no sepultamento? Não. Então ele não sabia. Não. Aí isolaram ele. Ele só sabia que o pai tinha ido para o hospital, a minha irmã estava numa situação de desespero. Então o João Pedro, com 4 anos e meio, e o Lucas, com 1 ano e 6 meses, foram para casa de um casal, né, de amigos que ficaram com as crianças, e a minha irmã resolvendo passou tudo, por isso, imagino. né? E quem conseguiu vir para dar um apoio familiar para minha irmã foi a nossa irmã mais velha. Ela conseguiu chegar, né, pro sepultamento. 14. E aí a Débora me deu então essa incumbência, né, de conversar com o João Pedro. E foi para mim assim um dos maiores desafios na minha vida pessoal, né? Porque ali eu não estava lidando, né, com um trabalho. Não era um paciente, né? Era teu sobrinho. Meu sobrinho, minha família. E mesmo à distância, eu desenvolvi um relacionamento de amizade com o João Pedro, desde bebê. Olha. Então a gente conversava, era pelo Skype, lembra? Olha, quando era Skype ainda. Sim, lembro. Então, né, porque o João Pedro nasceu em Londrina, mas com 3 meses veio morar em Saquarema. Então ele se diz, né, um saquaremense, né, mais do que um londrinense. E aí, como é que você, antes de você contar como é que foi a conversa, que eu estou curiosa, como é que você se preparou para essa conversa? Não tive preparação nenhuma. Nossa! Porque quando ela falou comigo, você pode conversar com o João Pedro? Eu simplesmente me assustei, né? Você achou até que ele já sabia? Eu me assustei e falei, o João Pedro não sabe? Ela falou, não. Ela falou, né, eu não consigo dizer, eu não tenho como dizer isso para ele. A minha irmã estava em total, né, eu achei sofrimento. Isso legal, assim, da parte dela, porque talvez ela fosse começar a chorar e até assustasse ele. Achei
bem ponderado da parte dela te pedir Sim. isso. E como Ela é que foi? não conseguiu dar, porque eu pensei, poxa, de repente eu esteja dando para o meu sobrinho a notícia mais triste de toda a vida dele. Claro, Então, eu imagino. eu pensei, poxa, é uma responsabilidade. Falei para Débora, essa é uma responsabilidade muito grande, porque eu saí de Londrina para vir aqui e eu entrego uma notícia dessa. Poxa, minha tia sai de lá para chegar aqui e me dar esse, né, nenhum presente, né? Minha tia veio, né, para me dar uma notícia assim. E como é que foi? Então, eu fui pro quarto, né, pro quartinho do João Pedro. Eita, vai ser difícil não chorar. O pessoal, já estão chorando né? aqui, já estão chorando. Que tem lencinho. Ai, meu Deus. E aí eu falei assim, meu amor, você está sabendo, né, que o papai passou mal sexta-feira, né, que o papai tinha, né, problema, né, de pressão. Você foi contando bem Fui devagarinho. falando, né, das questões de saúde do pai, né. Você sabia que o papai, né, tinha problema no coração, problema de pressão? Ele, sim. Aí eu falei, então, meu amor, o coração do papai, né, acelerou demais, ficou muito rápido, né? E nosso coração, ele tem um funcionamento normal, né? Não pode estar muito devagar, nem muito rápido. E o do papai estava muito acelerado. Você sabe que o papai foi para o hospital, e ele com 4 anos e meio, ele tem um olhão lindo, né, João Pedro? Tem um olhão lindo, grande, ele ficou olhando, atento para mim. E eu falei, meu amor, ele me chama de Titi, né? Desde bebê. Aí, ele até escreveu, né, comentário lá no chat, né? Sim, Titi! sim. E aí eu falei, então, o coração do papai, né, não estava bem, ele passou mal, foi para o hospital, e eu preciso, né, te falar uma coisa muito difícil de eu falar para você, mas a Titi precisa te falar, porque não é justo, né, você não saber do papai. É importante você saber. E eu queria te falar, João Pedro, né, que o coração do papai, né, o papai foi para o hospital e o coraçãozinho dele foi ficando fraco, foi ficando fraquinho. E até, querido, que o coração do papai parou, né, de funcionar. E assim, eu queria, sabe, João Pedro, nesse momento, aí as lágrimas começaram a escorrer, né, correr pelos olhos dele e nos meus também. E eu falei, João Pedro, eu quero pedir uma coisa para você. Se você deixar, que você lembre de tudo mais legal que o seu pai fez por você. Tudo de mais legal que você viveu com ele. Conta para Titi. O que era que você fazia com o papai? O que era que te deixava feliz? O que você aprendeu com ele? O que você quer fazer como ele fazia? E ele começou a chorar e me falar. A gente já estava assistia entendendo, desenho ele já junto. estava entendendo. Ele foi chorando, mas ele se conectou comigo. A gente já era Sim, amigo, né? aham. Desde que ele era bebê, a gente sempre à distância, mas sempre Gente, conversando. que delicadeza. Que delicadeza, Adriana. Meu Deus. E aí eu queria buscar nele o que Tinha de melhor o que havia assim, ali. de mais precioso entre ele e o pai, que ele nunca perderia o pai aqui dentro dele. Ele perdeu o pai materializado, né? O pai ali, no contexto da casa, na vida, no cotidiano. Mas o pai, viu, João Pedro? Marcelo, né? O seu papai, ele sempre vai estar vivo dentro de você, dentro do Lucas, dentro da mamãe. Com tudo que ele fez para vocês, que deixava vocês felizes. Então, sabe, ele foi falando, o papai assistia tal desenho comigo, papai me levava na praia, papai cozinhava para mim. Então, ele foi resgatando, né, as coisas naquele momento e chorando e sofrendo, sim, com a dor, né? E aí foi difícil, mas foi o que naquele momento eu pensei, o que eu gostaria que fizessem comigo nesse momento. Olha, legal. Então, ao invés de eu enfatizar a perda, eu enfatizei o pai vivo dentro dele. Maravilhoso, Tudo que foi fantástico. positivo para ele. Para que ele jamais esquecesse do papai e para que ele ressignificasse aos poucos aquela dor, se tornando uma presença eterna dentro dele, sabe? E eu espero que até hoje, meu amor, você esteja aí com o papai vivo dentro de você. Aí para você
usou as palavras o papai nos deixou, o papai morreu. Você lembra exatamente qual era a palavra? Não morreu, nem faleceu. Eu falei, olha, o coraçãozinho do papai foi ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho. E o coração do papai... Assim, como é que ele entendeu que ele não ia mais ver o papai? Porque eu disse para ele, olha, o coraçãozinho do papai ficou ficando fraquinho e ele parou, meu amor, de funcionar. E aí, quando eu falei o coração do papai parou de funcionar, ele entendeu a perda e começou a chorar. Aí eu fiz o pedido para ele, né? De se lembrar de tudo que ele aprendeu com o pai, de tudo que ele viveu com o pai, do pai dele estar vivo sempre dentro dele. Que lindo! Sabe? Foi assim. Nossa, gratidão. Foi gratidão assim. por você contar. Imagina. Eu acredito que essa história vai tocar muitos corações. Você que tem um filho que, né, tá passando, já passou, enfim, ou tem alguém próximo, que essa história possa ser semeada. Sim. Por vários pais, tios, avós que estão passando por isso, sabe?